realidade, quando a gente trabalha no Bentos, a gente tem uma classificação muito interessante, que é bastante simples, mas que é muito ilustrativa e ela diz muita coisa para o pesquisador. Então, quando a gente está falando, eu estou falando só no Bentos, tá? Não estou considerando nada dos outros compartimentos. Eu só trouxe tudo para vocês entenderem o sistema, como se estivesse olhando uma fatia do mar, assim, entra no mar, olha e vê o que está acontecendo lá. Então, no fundo, no Bentos, a gente tem organismos como, por exemplo, caranguejo, o ouriço, a alga, que estão crescendo sobre a superfície do oceano. Por outro lado, se a gente fizer um corte nesse sedimento e olhar, a gente vai ver que tem organismos que estão aqui no fundo. Eles estão vivendo dentro do sedimento. E como que a gente sabe que ele está aí? Porque na hora que você olha assim para o chão, que você vê o ouriço, a estrela, a alga, você vê um buraquinho. Você vê um buraquinho no fundo aqui, você vê outro buraquinho ali, você vê um montinho todo retorcido de sedimento retrabalhado ali. Então, isso significa que as espécies donas daquele buraquinho ou daquele sedimento retrabalhado estão lá dentro. Elas não são visíveis, mas elas estão lá. Elas estão morando, né, habitando dentro do sedimento. Então, essa é a primeira grande divisão, a mais simples que tem. A epifauna, a fauna que está sobre o sedimento, e a infauna, a fauna que está dentro do sedimento. Né? Então, isso aí já te dá uma divisão ecológica maravilhosa. Você vai lá, coleta seus indivíduos e você já sabe, né, num amostrador adequado, que amostra uma fatia, um box scorer, um sedimento que entre no fundo, e vocês vão ver quem está lá dentro e vocês vão ver quem está em cima. Então, eles estão explorando, são comunidades estabelecidas com organismos que exploram aquele mesmo espaço de forma muito diferente. Uns estão em cima e os outros estão dentro. Então, o que significa? Que o sedimento é um espaço tridimensional, o que dá um ganho para as espécies enorme de espaço. Então, a gente diz que no costão a briga das espécies, a briga entre aspas, né, no bom sentido, a competição é por espaço, porque o costão é uma pedra, a rocha, né, é uma pedra fixa, ela não cresce, ela está lá, é aquela dimensão. Mas o substrato não. O substrato, além da superfície, ele tem toda a parte de dentro, que a gente vai ver que tem zonação dentro do sedimento. Né? Então, para vocês terem uma pincelada do que depois a gente vai estudar em detalhes, nós temos como os principais sistemas as praias, né, as zonas de marés, em que a gente vai ver o inconsolidado nessa zona de maré e o consolidado nessa zona de maré. Então, as praias arenosas e as praias rochosas ou costão rochoso, é a mesma coisa. Aí nós vamos ter um outro ecossistema importantíssimo, que são os estuários, marismas e manguezais, também ecossistemas ligados à costa, né, bastante próximos da costa, com dependência da costa. Depois nós vamos para a plataforma, nós estamos num gradiente, estou mostrando para vocês um gradiente de profundidade. Aí nós vamos nos sistemas de plataforma, que a gente tem sistemas vegetados, né, com algas gigantes, a gente tem sistemas de recife de coral, crescimentos, então, submersos, né, bastante diferentes, diversificados, e a gente tem o sedimento, o inconsolidado, a superfície de textura variável inconsolidada. Aí depois, aumentando a profundidade, a gente chega no mar profundo, em que também a gente tem divisões. A gente tem os sedimentos, né, que são bastante extensos, vastidão de sedimento lá embaixo. E nós temos também ecossistemas muito diferenciados que são movidos por produção que não é primária. Eles não são mantidos por produção primária, eles são mantidos por produção bacteriana, baseada em cadeia de nutrientes que são sulfetos e sulfitos. Né? Então, são as fontes hidrotermais, as fontes frias, etc. São ecossistemas particulares. Depois a gente tem os bentos das regiões polares, né, que também tem a influência do gelo, que vocês vão ver que é um diferencial muito grande para condicionar a parte física desses sistemas. E depois, então, a gente vai falar um pouquinho da diversidade desses organismos, em que nós temos
os vários componentes com as adaptações, como é que os organismos estão vivendo lá, como que eles estão vivendo num fundo de lama, por que eles estão vivendo num fundo de areia, o mesmo organismo consegue viver nos dois? Sim, não, por quê? Né? E que classificações a gente pode fazer desses organismos sob do ponto de vista ecológico? Eu já mostrei uma para vocês, a infauna e a epifauna. Essa é uma classificação, mas existem outras que também a gente vai ver. Então, agora sobre os componentes do bentos com as suas adaptações. Tá? Então, nós temos a parte fotossintetizante do bentos, que é chamado de fitobentos, né? Que eles são as microalgas, são as algas gigantes, são as macroalgas normais que vocês conhecem, presas a costão. Então, elas vão utilizar a energia luminosa para fixar o carbono e sintetizar a matéria orgânica através, então, do processo de fotossíntese. Então, a gente tem as algas microscópicas, que são microfitobentos, né? Que é aquela camadinha verde que muitas vezes vocês veem no sedimento da praia, quando tem muita matéria orgânica, às vezes até esgoto mesmo, quando cai na praia, que vocês veem aquela película verde, é um microfitobentos que está se aproveitando, então, dos nutrientes presentes naquele filme de água. As macroalgas são muito diversificadas, estão presentes associadas a fundos consolidados, a fundos duros, e as plantas superiores, como eu falei para vocês, são as gramíneas, que conseguem crescer em fundos inconsolidados através de um sistema particular de enraizamento. Bom, então microfitobentos, né? Então são seres autotróficos que fazem fotossíntese e aproveitam a energia luminosa. Então, se é assim, vocês vão me dizer, mas professora, a luz, então eles ocorrem até 200 metros, porque a luz está até 200 metros? Não, esses organismos, o microfitobentos, geralmente está restrito, os estudos mais recentes mostram microfitobentos presentes até 66 metros de profundidade. Porque a luz nessa profundidade, ela é só 1%, às vezes, daquilo que está na superfície. E é a quantidade mínima que um organismo consegue utilizar a luz para fazer a fotossíntese. Então, são algas nessa profundidade, essas microalgas, que já estão dentro do sedimento, vocês têm que pensar isso também, elas estão meio que enterradas no sedimento. Não só na superfície, mas também nos primeiros milímetros do sedimento. Então, elas têm a atenuação de luz é muito grande e elas não conseguem fazer eficientemente, ter uma produção efetiva abaixo, então, desses 66 metros. Existe luz, mas a luz está em quantidade insuficiente para permitir a absorção pelas algas e a utilização dessa luz no processo de produção de matéria orgânica. Tá? Então, tem luz, só que ela não é suficiente. Então, dentro desse grupo rotulado como microfitobentos, a gente tem as diatomáceas, né? Geralmente as diatomáceas penadas e acêntricas. As penadas, aquela que, não sei se vocês lembram das diatomáceas, que tem aquele canal aqui, né, no centro dela, então elas têm essa simetria bilateral. E as cêntricas, elas têm a simetria radiada. Então, essas algas são muito comuns em fundo marinho, associadas a sedimento. São diferentes as espécies daquelas diatomáceas, por exemplo, de coluna d'água. As espécies são outras, são espécies adaptadas a viverem no sedimento. Né? As cianobactérias também são bastante comuns, né? E geralmente elas estão associadas também na parte bem alta do costão, que a gente vai ver na aula de costão, naquela parte que fica sempre úmida de costão, ou junto de líquens. Nós temos ainda dinoflagelados associados aos sedimentos e as euglenas, os euglenoides, também algas verdes, né, associadas ao microfitobentos. Então, microfitobentos é um nome que coletivamente pode estar indicando uma série de espécies, de grupos de microalgas bastante diferentes, né? Então, geralmente o microfitobentos, já que ele ocorre até no máximo 66 metros, ele é muito importante na produção primária dos sedimentos em águas mais costeiras, né? Em águas mais rasas.
enquanto que as macroalgas se somam a essa produtividade que também é mais intensa nas zonas mais costeiras. Então, a produção primária vinda dessas algas bentônicas, algas do fundo, ela é muito mais ativa nessa profundidade, no máximo até 60, 66 metros. Abaixo disso, o material orgânico, algal que vai parar no sedimento, ele é proveniente da coluna d'água e não mais produzido no próprio fundo. Bom, as macroalgas. As macroalgas, então, geralmente elas estão restritas até 40 metros de profundidade. Então, elas são bastante costeiras, né? E mais costeiras ainda são as macroalgas gigantes, que estão numa profundidade geralmente em torno dos 20 metros. E aí, quando elas são muito grandes, né, de talo muito grande, elas se dobram e elas então elas ficam flutuando na coluna d'água por metros e metros, fazendo um dossel. Mas a profundidades que elas estão enraizadas é geralmente por volta de 20 e 30 metros. E as algas têm um componente muito interessante, aliás, dois componentes, né? O primeiro deles é a fixação dessa planta na superfície dura, né? Então, as macroalgas, elas não crescem no sedimento consolidado. Quem cresce no sedimento consolidado são as microalgas. As macroalgas, elas precisam de uma sustentação, porque elas têm um talo ereto. Então, para ter essa sustentação, primeiro tem que ser um fundo, né, consolidado, um fundo duro, e ela se eleva desse fundo duro através de uma haste flexível, haste do qual saem as folhas, né, a ramagem. Então, na realidade, essa fronde emersa contrasta com o apressório, que é o sistema de fixação dessa alga no substrato. Então, elas são divididas em duas partes muito diferentes, morfológica e funcionalmente: o apressório e a fronde. Tá? Bom, o que acontece com as algas, que a gente também vai ver mais para frente, é que como elas se elevam do substrato e elas têm uma fronde que é muito variável, mas geralmente é aberta em direção à luz, para absorver luz, elas se transformam em substratos duros para pequenos organismos vágeis que podem colonizar a sua superfície. Então, quando a gente tem um banco de algas, né, um crescimento de alga num determinado lugar, na realidade a gente está aumentando muito a possibilidade que existe de ambiente naquele lugar, porque além do fundo que pode estar colonizado pelas espécies e onde está presa a alga, a gente vai ter a própria alga como substrato disponível para a vida dos pequenos animais. Então, ela pode aumentar muito a complexidade ambiental. Aí nós temos as plantas superiores, que são dicotiledôneas, são plantas com flor, que vão formar então os manguezais. Então, essas plantas, elas também vão ter adaptações para poder viver em sedimentos que estão continuamente sendo banhados pelo mar. Está certo que é um mar misturado com água doce, é uma água salobra, mas ela tem que ter adaptação para suportar ficar imersa, né, coberta e descoberta pela água todos os dias. Então, geralmente, elas têm um sistema de enraizamento, porque o solo do mangue é um solo frouxo, né? O sedimento é mais lamoso, então é um sedimento frouxo. E com isso, então, as árvores desenvolvem sistemas radiculares muito eficientes, elas espalham a sua superfície de fixação para poder, então, se firmar nesse sedimento mais fluido. Além disso, ela tem folhas muito espessas que permite com que a pressão causada pela água mais salina não rompa os tecidos. Então, as folhas são espessas e, além disso, as plântulas, as pequenas plantinhas, quando a planta se reproduz, elas não caem de imediato, a semente não cai no fundo para poder virar planta. A sementinha fica presa na mãe, né? E ela se desenvolve numa pequena plântula que tem uma raiz pivotante, então uma única raiz pivotante, dura,
Essa plantinha é liberada para o solo, que é mole, vocês lembram? É um mangue. E aí, com a raiz pivotante, ela consegue penetrar e ela não fica, consegue, já tem folhinha, então ela consegue ficar para fora do mangue. Se ela fosse liberada enquanto semente, como é com as outras árvores, essa semente ia ficar lá dentro do mangue e provavelmente não ia conseguir se abrir, não ia fazer a fotossíntese. Então é uma adaptação muito importante, né, esse sistema da planta reter a semente e liberar então essas novas organismos, essas plântulas, já numa forma bastante crescidinha. É como se tivesse uma proteção maternal, né, da planta mãe em relação ao filhotinho, que no caso é a plântula. As monocotiledôneas são as angiospermas marinhas, são as gramíneas, as espartinas, aqui, os bancos de espartina, aquela vegetação, parece uma grama mesmo, que cresce na água e forma grandes manchas e deixa a água do mar entremeado assim no meio das manchas. Então, aquelas são as espartinas, que ocorrem então em ambiente lagunar, né, que tem acesso ao mar. Essas plantas, todas essas plantas que eu estou falando para vocês, o papel dela no ecossistema é um papel muito importante, porque além delas serem produtores primários da energia desses ecossistemas que eu mostrei aqui, elas vão ser produtoras de detrito, e um detrito muito importante, cheio de nitrogênio, cheio de fósforo. Então, é como se elas fossem um fertilizante potencial daquelas águas. Por isso que as águas de manguezal, as águas de marisa são muito ricas em nutrientes. Muitas vezes elas são cor de chá, né? Cor escura, porque elas têm muito nutriente em suspensão, um pedacinho de folha que está se dissolvendo. Então elas são produtoras de detrito. E além disso, como eu falei para vocês, elas têm a superfície que fica na água e aumenta muito aquela área em que elas estão presas. Essa superfície pode ser, então, pode suportar uma rica fauna a ela associada. Então, ela pode aumentar a diversidade ambiental. E os zoobentos? Bom, então a riqueza de animais é muito grande, né? Como eu falei para vocês. E a gente tem, então, desde os protistas, ciliados, foraminíferos, diferentes espécies, ciliados. E os foraminíferos, vocês sabem que são organismos muito importantes no ambiente, porque muitas espécies de foraminíferos que vivem hoje, elas são indicadoras ambientais importantes. Então, são espécies que têm restrições tão grandes quanto ao ambiente, que elas são indicadoras de massa de água. Então, se você sabe, por exemplo, que uma massa de água fria entra num lugar e vem de não sei aonde, chega até lá, porque você encontra aquele foraminífero que é característico daquela massa de água, daquelas condições hidrográficas, você encontra presente naquele sedimento. Então, você sabe que sedimento atual, superficial. Então, você sabe que a água, em algum momento, aquela massa d'água chegou naquele sedimento. Então, elas são espécies, muitas espécies, não digam todas, mas muitas são indicadoras ambientais de condições oceanográficas. Então, elas são muito importantes para dar, né, uma ideia do que está acontecendo no ambiente, né? E elas também são tão sensíveis aos fatores ambientais que muitas vezes elas se deformam. Essas câmeras dos foraminíferos podem sofrer deformações quando tem poluição no ambiente. Então entra muito pH do petróleo, entra muito qualquer coisa que aconteça, um derrame de óleo, qualquer coisa. Essas espécies conseguem absorver esses componentes e eles vão então interferir na divisão celular do foraminífero. Vocês lembram que o foraminífero tem poucas células, né? Ele é grandinho, relativamente grandinho, mas é formado por poucas células. Então, essas células se deformam e é como se formasse um tumor na espécie. Então, elas ficam deformadas. Essas lojas, elas ficam deformadas, elas não ficam com essa forma normal, mas elas ficam então com protuberâncias, elas dividem irregularmente, enfim, elas ficam afetadas. Então, por isso também elas são boas indicadoras ambientais, né?
Os quinidários, né? Os quinidários são muito importantes no bentos, a gente vai ver recife de coral, é feito à base de quinidários, né? É construído pelos organismos formadores, e além disso, muitos outros hidrozoários e antozoários vivem em outro ambiente, não necessariamente associados a recife de coral, né? A gente tem, por exemplo, em Ubatuba, naquelas rochas que ficam submersas, a gente tem uma variedade de hidrozoários. Temos esponjas, né? As esponjas com as espículas que mantêm então um talo mais ou menos ereto, ou as esponjas que recobrem todo um fundo inconsolidado, né? Um fundo, desculpe, consolidado, um fundo duro, e pode também alojar animais dentro dos seus orifícios de entrada de água. Muitos animais filtradores muito pequenos podem viver lá, como pequenos camarões, por exemplo, como anfípodes, alguns animais que conseguem conviver dentro desses tubos, das esponjas, desses orifícios, porque é um lugar que sempre está passando água. Então, a renovação do material em suspensão, do detrito em suspensão, enfim, do alimento, está chegando constantemente para aqueles organismos comensais. Os turbelários, né, que vocês lembram dos turbelários, são animais achatados que deslizam então sobre o sedimento. Nemertíneos, que geralmente estão vivendo dentro dos sedimentos, são em fauna. Os nemátodas, que têm uma cutícula, que geralmente nemátoda é um bicho engraçado, porque geralmente nemátoda, vocês vão dizer que eles são da infauna. E são, porque eles passam pela peneira de meio centímetro e vão então ser considerados como meiofauna. Só que muitas vezes eles não estão vivendo entre os grãos de areia como todo bom organismo de meiofauna. Vou voltar a falar de meiofauna. Eles são grandes, mas eles passam por aquele orifício porque eles são finos. Então são vermes, têm o corpo vermiforme, muitas vezes fino, que consegue passar pela abertura que vai classificar a fauna, como a gente já vai ver. E eles têm, para poder deslizar, todos esses organismos que deslizam no sedimento, muitas vezes têm o corpo recoberto por escamas bastante protetoras, né, da sua epiderme, porque na hora que eles caminham sobre os grãos, eles podem estar raspando, e se for um tecido muito delicado, eles podem estar então se machucando, né, cortando a pele, enfim, morrendo. Então costumam ter proteção na cutícula, através então de escamas, geralmente escamas. Outros, como por exemplo quinorrinca, pode contrair a cabeça, botar a cabeça para dentro. Então, na hora que ele está deslizando entre os grãos, ele protege a cabeça para não ser, né? O grão está sempre se movendo, geralmente é praia, e são animais associados a fundos inconsolidados de praia. E como é um sedimento que está sempre sendo retirado pelo vento, sendo remobilizado, para o bichinho não se machucar, ele afunda a cabeça para dentro do corpo, anda onde ele tem que ir e depois ele volta, tira a cabeça para fora, que tem os tentáculos para poder se alimentar, né? Então, poliqueta, os poliquetas são o grupo mais comuns no bentos inconsolidado. Então, o poliqueta é um grupo muito diversificado, que tem diversos tipos de alimentação, diversos tipos de locomoção, fora do sedimento, dentro do sedimento, são suspensívoros, são omnívoros, são carnívoros. Há espécies para todos os grupos tróficos. É por isso que eles se deram tão bem dentro do sedimento e acima do sedimento, né? E também em fundos inconsolidados, porque muitos poliquetas constroem tubos calcários, por exemplo, como serpulídeos. E eles então vivem nesse tubo calcário que fica preso no substrato duro, por exemplo, num costão, né? Vocês já viram fragmatopoma? Nunca viram um banco de fragmatopoma? Então, fragmatopomas são bancos que vocês olham, parece banco de areia na praia, né? São formações muitas vezes altas, sim, né? De mais de metro. E são organismos poliquetas que constroem o seu tubo, só que eles escolhem o grãozinho de areia para construir esse tubo. E eles escolhem de um determinado tamanho. Então, o que acontece? Esses tubos vão sendo construídos, o animalzinho vai grudando o sedimento com o muco e vai construindo o tubo. Ele vive lá dentro, só que eles vivem em colônia.
Então, um gruda o tubo no outro, certo? E aquilo vai amontoando, um tubo grudado no outro, eles estão lá dentro do tubo, e eles então abrem os tentáculos para fora do tubo e se alimentam por filtração. E esse é um local muito bom, né? Local de praia, entre marés, que a onda está sempre chegando, está sempre trazendo alimento e suspensão. Então é muito comum ali na região do Guarujá, em muitas praias a gente ainda encontra bastante Phragmatopomo. Bom, molusco também é muito comum, né? A gente sabe, tanto as ostras que se prendem em substrato duro, como várias espécies de bivalve que estão escavando o fundo inconsolidado, né? A gente tem moluscos também, os aplacófora, os nudibrânquios que não têm a concha externa, que nadam e ficam sobre o substrato, nadam e procuram o substrato. Então tem uma infinidade de moluscos, de grupos que podem então viver ou deslizando ou escavando sobre o fundo, tanto consolidado quanto inconsolidado, né? Os crustáceos, né, que são assim bastante abundantes também nos fundos nubentos, né, nos fundos em geral. Então eles têm diversas estratégias de vida e a grande diferença dos crustáceos em relação a esses outros animais que a gente viu até agora, que eles têm um exoesqueleto articulado, vocês lembram? É a aquisição da articulação do corpo. Então isso faz com que eles sejam extremamente flexíveis, no sentido de ocupar tudo quanto é ambiente. Então, eles conseguem ter formas do corpo diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é um isópoda, que é achatado, e ele então ele pode viver em profundidades muito altas, porque ele é achatado, tem o corpo bastante preso, né, junto ao fundo, e ele pode aguentar, por exemplo, correntes marinhas mais fortes, ele tem um determinado ambiente que pode viver. Outros crustáceos vivem dentro de tubo, né? A gente tem, por exemplo, a tamburutaca, sabe o que é tamburutaca? Que fica dentro da toca, né, com aquelas garras potentes, e ela dá martelada, pancada em cima dos organismos que passam na frente da toca. É um raptorial bastante expressivo e é crustáceo. Então, outros fazem galerias. A gente tem um crustáceo do gênero Upogébia, que fazem galerias na forma de Y. Então elas mantêm uma comunicação com a superfície do sedimento, né? E elas têm uma câmera, são animais que têm uma câmara de retorno. Então essa galeria se alarga em determinada parte, né? E eles conseguem então entrar, eles conseguem viver dentro do sedimento, faz o retorno aqui e depois eles podem voltar no mesmo orifício que eles entraram, ou seguir pelo orifício da respiração. Então, a água, geralmente, eles entram de um lado e as fezes saem do outro com a circulação que eles promovem aqui dentro, porque eles têm pés articulados adaptados para, como se fossem leques, né, que ficam abanando e promovendo uma corrente ventilatória. O que não é exclusividade, tem poliqueta também, que tem parte do corpo modificado para promover essas correntes ventilatórias. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe adaptação de animais para viverem muito fundo dentro do sedimento. Eles podem chegar a 40, 50 centímetros dentro do sedimento e manter o contato com a superfície, através, então, desses orifícios. Temos equinodermos também, que é um grupo bastante presente no bentos. Tem desde a conhecidíssima bolacha, né, da bolacha, até organismos ofiuroides, que são menos conhecidos, os ouriços, que são bastante conhecidos, estrelas, aqui é um crinoide. Vocês estão vendo? Eles ficam como se fossem flores, eles têm um talo que eles se movem, né? Eles são posicionados e eles abrem os tentáculos na parte de cima. E eles podem chegar no fundo abissal, são animais que conseguem viver sem luz. Então eles conseguem ficar em alturas, às vezes até de 1 metro, 1,5 metros, e abrir então os tentáculos na parte superior, né? E eles se aproveitam então das correntes de fundo que trazem material em suspensão.